Queridos irmãos e irmãs aqui na Matriz, também você que nos acompanha na sua residência, nós estamos então vivendo agora o terceiro domingo da Quaresma, ou seja, estamos bem no meio, né, do nosso retiro espiritual. E Quaresma é isso, né? É como se fosse o nosso retiro espiritual, nos preparando para a Páscoa. E ao longo desse retiro, a palavra de Deus vai nos mostrando, nos dando pistas na nossa caminhada, para que nós possamos então irmos, né, preparando melhor. E hoje a palavra nos coloca o Evangelho de São João. Vocês vão perceber agora que nesses próximos domingos e também no tempo pascal, corta um pouco o Evangelho de São Marcos, né, que a gente vinha lendo, meditando, e agora vamos ver alguns trechos do Evangelho de São João. O Evangelho de São João é um evangelho mais bem elaborado, ele foi escrito bem mais tarde, lá por volta quase do ano 100 depois de Cristo. Ele foi pegando muitos documentos até que ele elaborou bem assim um evangelho mais teológico, podemos dizer. Mas hoje então vai nos falar da lei de Deus e do templo. Às vezes em nossa casa nós costumamos fazer uma limpeza, né? As mulheres aí já sabem, né? Sempre tem que varrer a casa, tem que limpar. Só que a gente sempre faz uma limpeza meio por cima. Mas tem um dia que você diz assim, não, hoje, esse mês eu vou fazer uma limpeza geral, uma limpeza mais profunda, né? Aí você lava o chão, lava as paredes, tira as cortinas, né? Tira o lodo, você acaba fazendo uma limpeza mais profunda, né? Tempo da Quaresma é isso, é um tempo de fazermos uma limpeza mais profunda no templo que é o nosso coração, né? A nossa alma, né? E as leituras vão nos apontar para isso. Nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, muitos dizem sim, que é o evangelho da expulsão dos vendilhões do templo, mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que é a purificação do templo. Porque depois que o templo foi erguido, claro, depois que aconteceram muitos cultos lá dentro, na época de Jesus o templo já estava, ele tinha perdido, né, o seu papel de ser o centro da espiritualidade do povo. Aliás, ele estava totalmente deturpado, ele estava sendo usado como exploração da fé do povo. Né? Exploração. E aí Jesus Cristo ficou uma fera, porque ele entrou no templo para rezar, ao invés dele ver o povo rezando, ele viu um comércio lá dentro. Né? Vamos supor, já pensou o dia que você chegar na igreja, e ao invés de você ver o povo em silêncio, você vê uma quermesse aqui dentro, ou um forró, você ia ficar escandalizado, não ia? Ia ou não ia? Jesus Cristo ficou escandalizado com aquilo, né? Para você perceber como que a coisa era feia. Todos que iam para o templo tinham que tinha que fazer um sacrifício. E o culto era diferente do nosso hoje, né? Era o sacrifício de um animal. Cristo, agora nós sacrificamos o Cristo, que ele é o Cordeiro de Deus, ele se deu em sacrifício total e pleno. Mas todos tinham que sacrificar um animal a Deus no templo, pelo menos uma vez por ano. E quando você ia, você não podia trazer, os mais ricos, eles sacrificavam bois ou vacas, né? Os de classe média, mais ou menos assim, eram um cordeiro. E os mais pobrezinhos eram pombas, essas pombinhas que a gente vê aí. Tanto até que você vê que na purificação de Jesus, né, Maria e José foram sacrificar um par de rolinhas, né, no Evangelho. Então os mais pobres eram pombas, né? Só que você não podia trazer de casa o animal do sacrifício, tinha que comprar no templo. Porque o animal criado em casa, você mesmo vai criando, vai ficando mais barato, né? Mas se você vem comprar no templo, era 5 vezes mais caro. Olha a exploração, né? Então, se uma pombinha valia 2 denários, no templo era 7. Aí já começou a exploração, né? Só que você tinha que então trazer dinheiro, tá?
Só que o seu dinheiro não poderia entrar no templo, porque é um dinheiro impuro. Você tinha que trocar pelo dinheiro do templo. E o dinheiro do templo era como se fosse assim a base do real para o dólar, né? Então tinha os cambistas lá fora trocando o dinheiro, né? Então você trocava lá, vamos supor que você trazia R$ 5, né? Você pegava um só do templo e você conseguia, sei lá se conseguia comprar uma pombinha para fazer o sacrifício. Outra exploração, né? Fora isso, quantas outras explorações tinham dentro do templo? Jesus, quando viu isso, ele tremeu, né, na base, porque transformou o templo, que era o centro da espiritualidade, né, transformou num covil de ladrões, num comércio mesmo. Por isso esse gesto violento de Jesus. O gesto mais violento de Jesus no Evangelho, ele fez um chicote, né? Só que a Bíblia diz que ele não bateu em ninguém, né? Ele foi batendo nas mesas em todos os lugares, derramando, virando as mesas dos cambistas, expulsando ali os vendedores de bois, de ovelhas, aos mais pobres, né, os vendedores de pombinha, tirem isso daqui. Então foi um gesto violento. Por quê? O zelo pela sua casa me consumirá. Então o templo, agora, para nós, Jesus Cristo vai dizer, aí pediram para Jesus, né? Que sinal tu nos dás? Jesus vai dizer, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus Cristo estava falando, agora esse templo aqui já perdeu a sua validade, agora é o tempo do novo templo, que é o meu corpo, que eu darei e que vocês vão matar, e eu vou ressuscitar ao 3º dia. Em 3 dias eu o levantarei. Então passamos do templo de pedra, né, sonhado pelos profetas, ao templo que é Jesus Cristo. Então Cristo nos convida agora a sermos esse templo. Então nós somos o templo. Nós estamos aqui dentro desta igreja, né, bonita, gostoso, né? Só que a igreja ela é apenas um sinal. O templo mesmo somos nós. Eu sou o templo de Deus, porque Deus habita em mim, né? Isso que nós temos que ter, isso que Jesus Cristo veio dizer nesse evangelho. Nós agora somos esse templo, porque Deus habita em nós. Vamos dizer isso? Nós somos esse templo, porque Deus habita em nós. Eu sou templo de Deus. Diga, eu sou templo de Deus. Deus habita em mim. Isso. E eu sendo templo de Deus, eu preciso purificar esse templo, né? Deus não vai querer habitar num templo cheio de pecado, cheio de coisas ruins, né? Então eu preciso purificar. Então nós precisamos, para nós nos purificarmos bem, nós precisamos passar pelo arrependimento e confissão dos nossos pecados. Por isso que esse tempo da quaresma, tudo aponta para este sacramento da penitência, da confissão. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e confessá-los para receber a absolvição, né? E aí então você precisa se penitenciar, ou seja, reconhecer que você é fraco, que você peca, né? E por isso precisamos purificá-lo, é o nosso coração. Nós precisamos ser libertos do pecado que leva à morte. Então eu vou confessar os meus pecados ao sacerdote. E aí ele vai te dar uma penitência. Então você se arrepende, vai até o padre e faz a sua confissão. E aí o padre te dá uma penitência, vai te dar uma oração para você fazer. Para quê? Para que você viva essa conversão. Então a penitência, ela visa primeiramente a sua conversão, né? A sua melhora de vida. Por isso que a penitência é dada após a absolvição, né? E essa penitência, claro, os padres hoje são tudo bonzinho, né? Dá só um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Antigamente dava 200, né? 200 Pai Nosso, 100 Ave Maria, né? Apesar que hoje nós merecemos, né? Pelos nossos pecados, pelos seus pecados você não merecia, não? 100 Pai Nosso, uma 200 Ave Maria? Porque a gente peca muito, na verdade. Pecamos, né? Então nós precisamos dessa penitência para que a gente possa se
converter. E aqui a oração da coleta da missa de hoje vai nos lembrar do jejum, da esmola, vai novamente nos lembrar que nós vimos lá na quarta-feira de cinzas, né? Então o jejum que eu devo fazer, o que seria esse jejum? É você deixar de comer uma refeição, né? Você está fazendo jejum? E eu estava lendo aquele livrinho do Padre Jonas, Práticas de Jejum. Ele é muito interessante. Ele vai dizer que existe 4 tipos de jejum. Tem o jejum da igreja, que consiste em você escolhe uma das suas refeições e vai tirar. Então, por exemplo, sexta-feira agora, porque sexta-feira é o dia de jejum, né? Então eu tomo um café da manhã, almoço e depois eu não janto. Então não vou comer nada na janta. Aquela janta eu vou oferecer para Deus. É o meu jejum para Deus. Ou eu vou tomar um café da manhã e não vou almoçar. E vou só jantar uma jantinha leve. Então o meu almoço eu ofereço para Deus. O segundo tipo de jejum é pão e água. Eu vou tirar um dia para ficar só a pão e água. Ou seja, o jejum a pão e água consiste em quê? A hora que eu sentir fome, eu como um pedacinho de pão. A hora que eu tiver sede, eu tomo água, né? E fica o dia inteiro assim. Não come os dois juntos, viu? Não come pão e joga água por cima, senão vira uma passaroca lá dentro lá e dá dor de barriga, né? Então não faça isso, um em cima do outro. Espere uma meia horinha entre um e outro, né? Depois o terceiro jejum é um jejum só de líquidos. Você não vai comer nada naquele dia, você só vai ingerir líquidos. Então você levanta cedo, toma um café ou um copo de leite. Depois, na hora do almoço, você bate uma fruta ou algum legume, tem suco de legume, né? Bate no liquidificador e toma um copo de suco. E depois de tardezinha, você toma outro suco e à noite você toma um chá, né? E ao longo do dia você pode tomar água. Então aquele dia você não vai comer, você vai só beber. Então é o jejum de líquidos. E tem o jejum completo. Como que é esse jejum completo? Aquele dia eu não vou comer e beber nada. Vou ficar totalmente sem comer e sem beber. Só pode beber água naquele dia. Água e remédio não quebram o jejum, tá? Então 2 coisas que não quebram o jejum é água e remédio. Você pode tomar todos os seus remédios, pode tomar o tanto de água que você quiser, até bom para hidratar, né? Então são esses 4 tipos de jejum que você pode fazer. Para que é o jejum? Ele não é para você passar fome, mas é para que o seu coração se torne mais disponível para Deus e para o próximo. Essa é a intenção do jejum, tá? Então o jejum se faz só de alimentos, não se faz jejum de língua. Estão falando aí que jejum de língua, jejum de palavra, isso não é jejum, né? Jejum é de alimentos. Agora, você pode fazer uma abstinência também. A igreja prevê 2 dias de jejum e abstinência plenos, que é quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Esses 2 dias você não pode comer carne, né? E é um dia de fazer jejum. Qualquer um desses 4 que eu te falei, que eu falei aqui, né? Então são dias de abstinência. Agora você pode fazer um propósito nesse tempo da quaresma, ou uma promessa. É quando eu me proponho tirar alguma coisa que eu gosto muito, né? O que você gosta? O povo hoje gosta de tomar uma Coca-Cola, bem geladinha, né? Ainda mais nesse tempo do calor, né? Então, nesse tempo da quaresma, eu não vou tomar Coca-Cola, né? É uma penitência, né? Tem gente que sem Coca-Cola não vive, não é verdade? Então, deixa de tomar Coca-Cola. Aí você vai numa festinha, todo mundo vai te oferecer aquela Coca bem geladinha, né? E você vai passar vontade, mas não pode, né? Você fez uma promessa, um propósito. Ou você gosta de chocolate. Ah, eu vou deixar de comer chocolate. Ou então você gosta de churrasco, né? E nesse tempo, então, não vou em nenhum churrasco. Ou uma cervejinha, né? Deixa de tomar. Então, é um propósito.
de alimentos, mas também pode ser de comportamento, ou seja, eu vou deixar de falar mal do outro, ou eu vou deixar de fazer fofoca, né? Ou eu vou deixar meus maus hábitos, e assim. Então, quantas penitências e quanto propósito eu posso fazer? Então, vejo, tudo isso que eu estou falando, gente, é purificação. Eu estou purificando o meu corpo, né? Ouvir também, né? Esse tempo da quaresma eu só vou ouvir músicas boas. Não vou ouvir mais músicas que falam coisas que não servem ao cristão, né? Não vou ouvir mais piada suja, não vou mais ouvir essas músicas que só falam de traição e assim por diante. Então veja, então eu vou purificar meu ouvido, eu vou purificar meu coração, vou purificar minha mente. Então nós precisamos ter esse trabalho de purificação. Assim como Jesus purificou o templo, né, daquele comércio que estava acontecendo lá dentro, então aí Ele quer que agora cada um de nós purifique a nossa vida, o nosso coração. Então nós devemos fazer isso. E esse deve ser o nosso culto a Deus. Nós estamos aqui rezando a missa, né, participando. É um culto que nós elevamos a Deus. E a Bíblia fala que o culto que Deus aprecia deve ser uma vida vivida na escuta das promessas, das propostas de Deus, traduzida em gestos concretos de doação, de entrega e de serviço simples aos nossos irmãos. Olha que coisa bacana, né? Então não adianta só você fazer um culto, ouvir a Deus, mas você deve ouvir, e aquilo que você for aprendendo, você vai agora traduzir em gestos concretos na sua vida, ajudando as pessoas. Então qual que deve ser a nossa atitude diante dessa lei de Deus? Deve ser de vivenciá-la para ser feliz. Vocês ouviram a primeira leitura? Os 10 mandamentos, né? Hoje de manhã nós tivemos aqui a missa de abertura da catequese. Eu perguntei, vocês sabem os 10 mandamentos? Eu acho que 30% da igreja sabia, os outros ninguém mais lembrava. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Todos aqui se lembram? Ou não? Vamos tentar ver se a gente lembra? Primeiro então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os domingos e dias santos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não... vocês estão colando de mim, né? Não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo, o marido da próxima, né? E décimo, não cobiçar as coisas. Vocês estão sabendo, que bom, vocês estão sabendo mais. Mas quem não sabe aí, ó, favor, chega em casa, pega o catecismo e estude de novo, tá? Para decorar certinho. Porque a vivência dos 10 mandamentos vai nos ajudar também a purificar o nosso coração. Muita gente fala, eu não vou não vou cumprir os 10 mandamentos, porque ele é um monte de proibição. Isso não é escravidão? Não é. Deus vai dizer aqui no Êxodo capítulo 20, Deus se apresenta como libertador da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. E aí ele deu-nos os 10 mandamentos para nos libertar da escravidão do pecado que nos leva à morte. Então os 10 mandamentos, embora pareçam ser proibições, na verdade ele nos liberta do pecado, né? Não cometerás adultério, não matarás, tá vendo? Então vai nos libertando, né? Do pecado e da morte, que nos leva à morte, né? Das paixões do mundo. Pelo contrário, então, ele nos deixa livres, né? Os 10 mandamentos. Por isso, então, vamos vivê-lo. Essa é a nova lei que Cristo veio para realizar. Ele vai dizer, eu não vim suprimir a lei, mas vim para completar e aperfeiçoar. Ou seja, os 10 mandamentos continuam atuais, né?
Ele não está perdido no passado, não. Ele está muito vivo e presente em nosso meio. Precisamos cumpri-lo para que o Senhor nos liberte de todas as prisões do pecado que leva e que gera a morte. Então, que nós, nessa caminhada, principalmente nesse terceiro domingo, vamos então purificar, né, nosso corpo, nosso ouvido, nosso coração, de todas as coisas que nos levam a pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.